O ide de Jesus, baseado em Mateus 28:19, é amplamente interpretado no meio cristão não como um convite opcional, mas como uma ordem direta e mandatória, ordenança, a todos os seguidores. Essa comissão divina abrange o envio para pregar o Evangelho, fazer discípulos e viver o Evangelho no cotidiano, começando no lar e estendendo-se a todas as nações. Principais aspectos do ide, como ordem. 1. Imperativo divino. Jesus utilizou um verbo de comando, não uma sugestão, exigindo obediência, independente de facilidades ou prontidão. 2. Responsabilidade universal. A ordem não se restringe a pastores ou missionários, mas aplica-se a todo cristão que confessa Cristo. 3. Ação no cotidiano. Envolve levar o Evangelho através de atitudes, amor e auxílio ao próximo, não apenas pregação verbal. E 4. Ação imediata. O ide é uma missão contínua e atual, que visa o avanço do reino de Deus. Embora muitas vezes sentida como um chamado vacacional, a interpretação predominante é que o ide é um dever inegociável da fé cristã. Sim, biblicamente falando, tanto a negligência espiritual quanto o não cumprimento do ide, evangelização, missões, são considerados pecados, especificamente enquadrados como pecados de omissão. Aqui está a fundamentação bíblica para essa afirmação. 1. O ide, não pregar o Evangelho. 1. Uma ordem, não uma opção. O ide, Mateus 28:19, é uma ordenança direta de Jesus a todos os discípulos, não apenas um chamado para poucos. 2. Pecado de omissão. Tiago 4:17 diz: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pregar o Evangelho é o bem que os cristãos estão obrigados a fazer. E 3. A culpa de Paulo. O apóstolo Paulo expressou a seriedade disso ao dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Não compartilhar a verdade é visto como uma negligência da missão cristã. 2. Negligência espiritual. 1. O perigo de desviar. Negligenciar a palavra de Deus e a vida de oração leva ao afastamento da salvação. Hebreus 2:1-4. A Bíblia alerta que não se pode ficar parado na fé. Ou se cresce ou se retrocede. 2. A omissão de cuidar. Quem é negligente na sua obra espiritual é comparado ao destruidor. Provérbios 18:9. A preguiça espiritual enfraquece a fé e abre brechas para pecados de comissão, fazer o mal. E 3. Aparência de ríudia. A negligência espiritual muitas vezes não parece uma revolta ativa, mas é considerada pecado porque demonstra falta de amor e temor a Deus, colocando as coisas do mundo acima da relação com o Senhor. Consequências. A negligência espiritual é um pecado sutil e perigoso, pois não requer esforço para ser cometido, mas tem consequências eternas, tanto na vida de quem negligencia quanto nas pessoas que deixam de ser alcançadas. A Bíblia incentiva a crescer na graça e no conhecimento, 2 Pedro 3:17-18, e a não deixar o coração esfriar. Sim, no contexto da fé cristã, a frieza espiritual e a negligência da oração constante são frequentemente consideradas pecados de omissão, ou estados que conduzem ao pecado. Eles indicam um afastamento da comunhão com Deus, a perda do primeiro amor, e uma fragilidade espiritual que deixa o fiel vulnerável. Aqui está uma análise baseada em princípios bíblicos e teológicos. 1. Frieza espiritual, mornidão. A frieza espiritual, ou mornidão, é descrita na Bíblia, especificamente em Apocalipse 3:15-16, onde Jesus repreende a igreja por não ser nem fria nem quente, indicando que Deus deseja fervor e não um coração dividido. Por que é pecado, erro,
Esfriar na fé significa ferir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, priorizando distrações, o mundo ou os próprios desejos. Consequência é um acúmulo de omissões, deixar de fazer o certo, e ações erradas, necessitando de arrependimento e retorno à comunhão. 2. Não orar constantemente. A Bíblia exorta os fiéis a orarem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17 da manhã. Negligenciar esse mandamento é um grave erro espiritual. 1. Oração como relacionamento. A oração é o meio de comunicação com Deus. Parar de orar é romper o relacionamento com Ele, tornando a vida cristã insustentável. 2. Necessidade de força. A oração constante não é apenas uma obrigação, mas o meio pelo qual o cristão recebe força para superar as tentações e as lutas. E 3. Oração intercessora. Deixar de orar pelos outros também é considerado um pecado de omissão, conforme a visão bíblica em 1 Samuel 12:23. Resumo das causas e soluções. Causas: distrações, pecado não confessado, mágoas, falta de perdão e falta de tempo com Deus. Solução: arrependimento, retorno à prática da oração, leitura da palavra e busca pela presença de Deus, voltar ao primeiro amor. Em suma, embora a falha na oração possa não ser um ato de rebelião direta como um crime, ela é negligência espiritual que afasta o indivíduo da vontade de Deus, tornando-se, portanto, pecado. A visão de que o pecado funciona como uma brecha espiritual, permitindo a atuação de forças malignas e atrasando ou retendo bênçãos, é amplamente abordada na teologia cristã e em ensinamentos bíblicos sobre a vida de santificação. Aqui estão os pontos principais sobre esse tema. 1. Pecado como brecha, o lugar, para o diabo. A Bíblia adverte em Efésios 4:26 da manhã -27 para não dar lugar ao diabo. A interpretação teológica comum é que pecados não confessados ou comportamentos persistentes, raiva, falta de perdão, mentira, fofoca, agem como portas abertas ou brechas no muro de proteção da vida de um cristão. 2. Retenção de bênçãos. Pecados ocultos, mágoas guardadas e desobediência a princípios bíblicos podem, de fato, bloquear ou atrasar a manifestação das bênçãos de Deus. O pecado separa o indivíduo da comunhão com Deus, o que impede a pessoa de viver a plenitude do que ele tem preparado. Isaías 59 para 1-2. 3. A duração da retenção. A retenção de bênçãos não está necessariamente limitada pelo tempo, mas pela persistência no erro. O arrependimento sincero, a confissão e a mudança de atitude são os meios para fechar essas brechas e retomar o fluxo de bênçãos. 4. Consequências, não apenas maldição. Muitas vezes, a retenção não é um castigo arbitrário de Deus, mas uma consequência natural de escolhas erradas, lei da semeadura, que geram perdas emocionais, espirituais e materiais. E 5. O caminho para fechar a brecha. A Bíblia orienta que a santificação, o perdão, a obediência e a submissão a Deus, Tiago 4:7, são as ferramentas para fechar as brechas e resistir ao diabo. Em resumo, a persistência no pecado impede a colheita plena e dá abertura para ataques espirituais. A visão de que não cumprir o ide de Jesus, Mateus 28:19, é pecado baseia-se na interpretação de que o ide é uma ordenança, mandamento, direta e não apenas um convite para missionários. 1. O ide como mandamento. O ide envolve fazer discípulos, ensinar e batizar, sendo considerado uma missão de todos os cristãos, e não apenas de pastores ou evangelistas. 2. A base teológica. Muitos teólogos e líderes cristãos argumentam que, se o evangelho é o bem maior, não compartilhá-lo, sabendo que deve ser feito, pode ser interpretado como pecado, conforme Tiago 4:17 da manhã.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 3. A grande comissão. Jesus ordenou ir por todo o mundo. A recusa ou a negligência em compartilhar a fé, o testemunho pessoal, é vista como desobediência a esse mandato. E 4. Outra perspectiva. Embora o ide seja fundamental, alguns teólogos ponderam que a forma como o cristão pode variar, através do trabalho, vida familiar, testemunho, e que a ênfase é ser luz no dia a dia, vivendo os valores de Cristo. Em resumo, dentro de uma interpretação missional e evangélica, a omissão na evangelização e no discipulado, ide, é considerada um pecado de omissão, por desobediência direta a Jesus.